facilitar as atividades econômicas que precisam tanto desse apoio, né? Volto com você. Armário inteligente, então. Obrigada, Juliana, pelos esclarecimentos aí. Obrigada também ao nosso entrevistado. Olha, pessoal, a Bahia registrou queda significativa no número de casos e morte por Covid-19 aqui no estado. Os números começam, então, a trazer esperança, a vacinação também está seguindo. Sobre esse e outros assuntos, a gente conversa agora ao vivo com o secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas. Oi, secretário, boa segunda-feira para nós. Obrigada pela presença. Bom dia, secretário. Bom dia, Thaíque, Ricardo. Bom dia a todos aí ligados no Jornal da Manhã. Secretário, estava olhando agora o último boletim, a gente tem o número de casos em queda e o número de mortes em estabilidade, isso depois de um certo tempo. O cenário começa a melhorar nesse mês de abril. De fato, tem várias variáveis apontando um processo de melhora. O número de óbitos que aconteceu ontem na Bahia, ele é, como todo final de semana, anormal. Final de semana acontece uma subnotificação, mas quando nós olhamos ao longo das semanas, nós entramos num processo de estabilidade, com um número ainda bastante alto de óbitos. Vamos manter esse número elevado ainda durante algumas semanas, refletindo o acúmulo de óbitos que estão em investigação. Aqui na Bahia, nós não liberamos automaticamente os óbitos, eles são todos auditados por uma comissão de óbitos da Secretaria Estadual. Mas o dado que é mais sensível para identificar a melhora no processo é exatamente o número de pessoas necessitando internação em UTI, internação clínica. E esse número absoluto ele vem caindo, o que vem se traduzindo sob a forma de uma redução na taxa de ocupação hospitalar. Nós chegamos a bater 89%, trouxemos isso aí na unha, com a rédea curta, conseguimos segurar e agora estamos aí na faixa de 83%, 84%, com a perspectiva de cair ainda mais. E quantas pessoas aguardando vaga hoje, secretário? Hoje nós já tivemos 513, né? Nós estamos agora num patamar em torno de 100 a 130 pessoas que ficam de um dia para o outro aguardando leitos de UTI. Parte disso é na região sudoeste, que ainda não conseguimos injetar lá uma quantidade de leitos suficientes. Abrimos sexta-feira a UTI de Brumado, ela já está operacional com 10 leitos. Estamos trabalhando para poder viabilizar mais 10 leitos ainda na mesma região e estamos trabalhando junto com os secretários municipais de saúde para fazer com que as pessoas aceitem ser transferidas de uma região para outra. Nós temos dificuldade de que algumas famílias aceitem a remoção. Frequentemente as pessoas acabam ficando em estruturas inadequadas pela recusa familiar em aceitar a transferência. E aí, secretário, a gente precisa lembrar que no fim de semana voltou a funcionar o Hospital Riverside, lá em Lauro de Freitas, com quase 100 leitos, né, no total. Perfeito. O Riverside abriu a região metropolitana, né? Nós hoje temos uma quantidade de leitos grande aqui na região metropolitana, com a abertura do Hospital Metropolitano já são 50 leitos, vamos caminhar até o final dessa semana para a ocupação total dos 100 leitos de UTI. E o Riverside abre com 10 leitos de UTI e com 96 leitos de internação em enfermaria, com uma peculiaridade. Nós criamos uma nova estrutura chamada Unidade de Assistência Respiratória, com fisioterapeutas 24 horas, oxigênio em todos os leitos. Isso está dando resultado em vários hospitais que nós já montamos. Os pacientes estão conseguindo ser mantidos nessas estruturas em suporte não invasivo, sem necessitar intubação, e dessa forma a gente poupa o leito de UTI, evita que a pessoa precise ser levada para a UTI e fique ali ocupando um leito sem necessitar do respirador. Nós estamos hoje mudando o perfil da UTI para pacientes mais graves, um percentual maior de pacientes em uso de ventilação invasiva e deixando os pacientes menos graves nessas estruturas acompanhados por médicos e fisioterapeutas 24 horas. Secretário, aqui no Jornal da Manhã a gente também abre espaço para a pergunta do público. E aí chegou uma pergunta cá
Antônio Costa, ele pergunta, quando chega à Bahia as vacinas da Rússia compradas pelo governo do estado da Bahia? O anúncio é que a primeira remessa chega agora em abril. Está confirmado, secretário? Nós, os governadores do Nordeste, enviaram para a Anvisa, todos, os 9, uma carta solicitando autorização para importação. Esse documento legal é preciso ser emitido de autorização pela Anvisa. O diretor-presidente da Anvisa, o Almirante Torres, solicitou uma reunião para amanhã com os governadores para alinhar esse processo. Então, vamos ver o que a Anvisa vai dizer, depende dela, a partir de agora, a autorização. Saindo a autorização, em uma semana a vacina está aqui no Brasil. Então a gente segue aguardando aí esta autorização e lembrando daquela previsão original lá atrás, não é, secretário? Inclusive o governador falou isso para a gente aqui, que das 37 milhões de doses chegariam 2 milhões em abril, 5 milhões em maio, 10 milhões em junho e 20 milhões em julho, perfazendo aí então os 37 milhões de doses. Perfeito. Esse é o cronograma. Vamos torcer para que a gente consiga executá-lo conforme planejado. Há um movimento intenso para se acelerar a vacinação no Brasil, contatos com entidades internacionais, contato com fabricantes da China, todos unidos, governos, empresários, para fazer com que a gente acelere. É muito importante para a humanidade que o Brasil acelere o seu processo de vacinação. Secretário, na semana passada o senhor tinha falado aqui no Jornal da Manhã que o próximo público a ser vacinado seriam os professores. Está mantida essa informação? Não, os professores, nós estamos vacinando desde quinta-feira os policiais, né? As forças de segurança todas, civil, militar, bombeiros, Polícia Federal. E há um compromisso do governador de utilizar essas doses da Sputnik para antecipar a vacinação dos professores. Professores universitários também? Professores de um modo geral, universitários do nível do ensino fundamental e médio. São os profissionais em educação. Lembrando, inicialmente, a proposta do governo da Bahia é vacinar os professores com mais de 50 anos. Secretário, hoje a gente tem a retomada das atividades econômicas aqui em Salvador, depois de um período aí de medidas restritivas. É uma retomada escalonada, né, com dias e horários definidos para cada setor, para evitar que nós tenhamos, além das aglomerações nos ônibus, no transporte público, o aumento de todas aquelas taxas, ocupação dos leitos e tudo mais. O senhor acha ainda é cedo para avaliar essas medidas ou no ponto de vista, o senhor já pode fazer uma avaliação a respeito dessa retomada? Mas ninguém tem o poder de antever o futuro. A decisão tomada foi fazer essa flexibilização com critérios bastante rigorosos. Nós vamos acompanhar de que forma isso vai acontecer ao longo dos dias. Nós estamos com uma taxa de ocupação e um número de pessoas precisando de internação ainda elevado. Qualquer sinal que aponte na direção de uma piora constante, sustentada dessa taxa de internação, teremos que voltar atrás. O risco é o desgaste, né? Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. A população vai cada vez mais deixando de aderir a essas medidas. Mas a decisão está tomada, vamos adequar as medidas à realidade nossa. A pressão é muito grande da sociedade para que se flexibilize. Nós aqui da área da saúde temos que dar o suporte para que a vida possa continuar. Bom, quero agradecer aqui ao secretário estadual da Saúde, o Fábio Vilas Boas, que mais uma vez, gentilmente, começa o seu dia nos atendendo aqui. Aliás, já começou, tem outros compromissos aí. Secretário, muito obrigado mais uma vez. Um bom dia, bom trabalho, secretário. Hein? Obrigado, boa semana a todos nós. Todos nós. Tá aí. Olha, nossas equipes...